Você acompanha agora uma mesa com partilhas de experiências de lideranças da Pastoral da Comunicação de diversas regiões do Brasil, que vão contar como a Pastoral da Comunicação vive e promove o ser humano cristão. São experiências que eu acredito que são representativas de como nós, no nosso dia a dia, nas pastorais, precisamos e podemos ser humanos e cristãos. E quem coordena essa mesa é o Marcos Túlios, que é jornalista, coordenador da Pascom Brasil. E então é com você, Marcos Túlios. Olá, irmã Helena, muito obrigado pela oportunidade de participar deste Congresso de Comunicação do CEPAC e aproveito a oportunidade para agradecer e reconhecer o valoroso trabalho que a senhora, a irmã Joana e as irmãs Paulinas fazem no campo da Pastoral da Comunicação, especialmente o CEPAC, que tanto ajuda na formação dos nossos agentes. Haja vista que nós temos aqui nessa mesa pessoas que já fizeram o CEPAC, que já tiveram a oportunidade de ser formadas nesta grande escola de comunicação no nosso Brasil. Em nome da Pascom Brasil, muito obrigado de coração. E essa mesa, né, tem uma diversidade muito grande, uma riqueza, porque nós temos pessoas de norte a sul do nosso Brasil, para falar sobre como a Pascom, para partilhar como a Pascom promove o ser humano cristão. E antes de apresentar e já chamar para a conversa os meus irmãos, as irmãs pasconeiros aqui, eu gostaria de trazer um parágrafo do nosso Diretório de Comunicação que penso ser um bom início para a nossa conversa. O parágrafo 247, quando ele fala sobre o sentido da pastoral da comunicação, que a Pascom, ela não pode ser reduzida aos meios de comunicação, pois ela é um elemento articulador da vida e das relações comunitárias. Ela favorece o cultivo do ser humano enquanto pessoa que comunica valores vivenciados a partir da palavra de Deus e da Eucaristia, pois o anúncio sempre deve ser acompanhado do testemunho. Então, com essa motivação, eu quero acolher os membros desta mesa. Vou começar lá pelo norte do nosso Brasil, acolher a Vânia Sagreste, que é da Pastoral da Comunicação, da Diocese de Castanhal, no Pará. Olá, Vânia, bem-vinda aqui a este momento de partilha. Vânia, o seu áudio está desligado. Olá, congressistas, comunicadores da Igreja no Brasil. Estou na coordenação da Diocese de Castanhal, na Pastoral da Comunicação. Nossa diocese está situada numa vasta área geográfica aqui no nordeste do estado do Pará. De continente a costa-mar, saída para o Atlântico, sob as bênçãos de Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Nazaré. Neste chão da Amazônia, a igreja local está presente em 25 municípios com 36 paróquias, uma população de cerca de 800 mil habitantes. É neste cenário de grande desafio profético que estão presentes os nossos irmãos e irmãs, agentes da Pastoral da Comunicação da Diocese de Castanhal. A nossa contribuição sugerida para este congresso, nesta mesa, é como a Pascom vive e promove o ser humano. No pastoreio ou no segmento de Jesus, a comunicação, que é relacionamento, é convivência, é escuta, é dar sentimento ao outro, no pensar, no respiro. Estão tantos irmãos e irmãs, agentes da pastoral, que são motivados para comunicar a palavra do Senhor. Aqui na nossa diocese, no último mês de novembro de 2019,
a Assembleia Diocesana de Pastoral definiu a comunicação como uma das prioridades na ação evangelizadora, querendo torná-la mais visível com o espírito de sinodalidade, como estratégia para uma caminhada. Assim, os objetivos do plano de pastoral está o propósito de melhorar a comunicação interna nos níveis de comunidade, paróquias, foranias e diocese, dando a conhecer os instrumentos de comunicação existentes na nossa diocese, TV, o rádio, o site, as redes sociais. Nos últimos meses do ano de 2019, nós realizamos sucessivos encontros, de modo que nós conseguimos fundar e implantar a central de redação da Fundação Mater Dei, para que tudo fosse produzido e depois essas experiências fossem trocadas nas paróquias e em toda a diocese. Com o advento da pandemia, no ano de 2020, nós fomos mergulhados num cenário sofrido, e a PASCOM exerceu um papel fundamental, como disse Dom Joaquim Moll, pela passagem do 54º Dia Mundial das Comunicações. Os agentes da comunicação não descobriram a comunicação, mas o reino de Deus, levando a mensagem de Jesus, curando as feridas neste tempo tão difícil que estávamos atravessando e ainda estamos. Imprescindível foi a visibilidade dada às ações do Fundo Diocesano de Solidariedade, criado pelo nosso bispo Dom Carlos. A PASCOM abraçou essa rede de solidariedade e foi coadjuvante, na campanha, realizando e tecendo todas as ações que pudessem ser transformadoras na sociedade aqui na nossa região. Indo até as periferias de toda a diocese, ao encontro daqueles que mais necessitavam desse olhar humano. E eu gostaria de lembrar aqui os agentes da PASCOM, que confeccionaram máscaras, aderiram à campanha de arrecadação de alimentos, roupas e outros bens. Friso, estas são narrativas de uma concretude da mensagem do Papa Francisco, que os agentes da Pastoral da Comunicação vão fixar na memória. Corajosamente, desafiados com o perigo da pandemia, mas encorajados e comprometidos nessa promoção da vida. No circuito da comunicação, a PASCOM, a partir de julho, esteve presente no Reorganizar-se, reativando os encontros em salas de reunião online e vivendo a fraternidade num pastoral de conjunto, que acompanha a formação e a atuação das demais pastorais, registrando e dando visibilidade às ações dessas pastorais. Pelo lado deste nosso caminhar, a educomunicação também tem contribuído na formação dos nossos agentes. A transversalidade dos temas, desde a doutrina social da Igreja, fé e política para o exercício da cidadania, e outros, como também a questão ambiental, possibilitam afirmar os comunicadores da Igreja local Castanhal na percepção que na nossa casa comum, a Pastoral da Comunicação tem muito a oferecer e realizar a plenitude do reino de Deus. Obrigada. Obrigado, Vânia, pela sua partilha da região norte do país, a Diocese de Castanhal. Quantos elementos significativos você trouxe para nos enriquecer e aos que participam do Congresso, né? De uma verdadeira encarnação do Evangelho que acontece neste chão sagrado da Amazônia e do qual a comunicação é promotora, né? Anuncia. Muito obrigado. Eu acolho também os nossos outros 3 irmãos aqui, membros, né, de PASCONs, antes da gente continuar a partilha.
a Luciana Navarro, que está no Mato Grosso do Sul, é jornalista, coordenadora da PASCON na Diocese de Três Lagoas e também a coordenadora regional do Regional Oeste 1 do estado do Mato Grosso do Sul. De Mato Grosso do Sul, né, nós recebemos esse calor e essa vibração. É isso mesmo, Túlio Zola. Muito obrigada pela acolhida. Com certeza eu venho trazer, sim, o nosso calor sul-mato-grossense, mas também a alegria em participar de uma mesa redonda com os colegas para dividir um pouquinho do conhecimento, adquirir conhecimento também e falar como que os nossos agentes da PASCON estão caminhando na missão. É uma satisfação estar hoje aqui com você e com os colegas. Muitíssimo obrigada. Obrigado, Luciana. E do Mato Grosso do Sul, que está coladinho ali, nós vamos passar por São Paulo, né? No estado de São Paulo, na Diocese de São Miguel Paulista. Quem está conosco é o padre Tiago Cosmo, que também é jornalista e membro, coordenador da PASCON na Diocese de São Miguel Paulista, e também já teve a experiência, já passou pelo CEPAC. Bem-vindo, padre Tiago. Obrigado, Marcos Túlio. Obrigado também a todos pela presença, pela possibilidade desta partilha. E desde já também parabéns ao CEPAC, com o qual também eu tive contato através do curso de especialização em comunicação e cultura. E sou grato também por todo o aprimoramento, tanto do ponto de vista humano quanto intelectual que adquiri. Espero que esse momento possa servir para a gente não só partilhar o nosso trabalho, mas também para que a gente aprenda juntos. Obrigado, padre. E de São Paulo nós vamos até o sul do nosso país, vamos lá para a Diocese de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e quem fala conosco, quem partilha conosco a experiência é a Grace Posato, jornalista, que é a coordenadora da PASCON na Diocese de Cruz Alta, e também a coordenadora do Regional Sul 3, que compreende as dioceses do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Grace. Olá, Marcos. Olá, os colegas que estão aqui conosco hoje nesta live. É uma alegria nós podermos compartilhar, né, um pouco da nossa experiência aqui, da nossa PASCON, do Regional Sul 3, aqui no Rio Grande do Sul, e também, né, ter essa troca de experiência, né, ouvir os colegas, é sempre bom saber o que estão fazendo também, para nós trazermos para nós como experiência, né, que alegria, e muito obrigada ao CEPAC pelo convite, né, é uma alegria muito grande fazer parte desta mesa. Obrigado, Grace. Então, nós damos continuidade, né, às nossas partilhas, depois de termos ouvido a Vânia, que falou da experiência, principalmente da PASCON, na ação sociotransformadora, nas ações do Fundo Diocesano de Solidariedade, e nesse momento difícil que a humanidade vive, mas um momento de crescimento da pandemia, né, seja na confecção de máscaras, como ela mencionou, mas também na grandeza das narrativas, recordando a mensagem do Papa Francisco para esse ano de 2020, que nos pediu que pudéssemos contar história e fixar na memória, e certamente, dentro desse contexto da pandemia, a PASCON pôde exercer providencialmente esta experiência das narrativas. Então, agora eu abro a palavra para a Luciana, lá na Diocese de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para que ela também possa nos fazer a sua partilha, que ela possa narrar as histórias da PASCON como promotora do ser humano cristão. Obrigada, Marcos. Bom, esse momento que nós passamos de pandemia, recentemente nós tivemos aqui um encontro com o clero, as religiosas e coordenadores diocesanos na Diocese de Três Lagoas, onde eu me encontro. E eu gostei muito da fala de um padre, que ele comentou, olha, muitas pessoas têm comentado que o ano de 2020 ele deveria ser nulo, mas não para nós, porque a nossa ação pastoral, ela foi muito importante, ela foi diferenciada. E ele colocava que, assim, todo o planejamento que nós havíamos produzido para esse ano, nada foi executado. Por quê? Nós tivemos que reaprender como chegar ao próximo nesse período.
Como fazer isso ser possível? E durante a fala dele, dentro do meu coração, eu via muito a PASCOM, né? Quando nós fomos surpreendidos em meados de março com isso, qual foi a primeira a recorrência nas igrejas? Precisamos do apoio, da união e da presença da PASCOM. E de lá para cá, eu venho notado uma maturidade muito grande nos agentes, algo que chega a ser assim até emocionante e muito bonito quando a gente começa a ver e começa a fazer uma comparação do início do ano para a caminhada que nós percorremos até hoje. Paróquias onde ainda não era possível ter PASCOM, por vários motivos, né? Hoje já com a presença da PASCOM, justamente porque nós precisamos promover o cristão, promover a ação evangelizadora. E por que não com esse apoio da PASCOM? Vários agentes, Túlio, inclusive, receberam formações, graças a Deus por esse meio online, o CEPAC, a PASCOM Brasil e vários outros profissionais da comunicação na igreja que abriram aí as suas formações gratuitas para levar esse conhecimento. E tudo isso, com certeza, colaborou para essa maturidade, para esse avanço que houve hoje na PASCOM, não só aqui na Diocese de Três Lagoas, mas em todo o Regional Oeste 1. E eu fico muito feliz hoje em falar do empoderamento da PASCOM. Antes eu via como uma pastoral tão, apesar de ser da comunicação, mas uma pastoral tão tímida, né? E hoje ela realiza a sua missão de forma bem madura, e daquela forma também que não se comunica à pessoa da PASCOM, mas sim ao próximo, leva a missão evangelizadora. E isso é muito bom. Eu acho que a colaboração que eu tenho hoje para trazer é essa visão de maturidade que é possível ver que aconteceu na PASCOM neste ano. E é claro, com a maturidade e o conhecimento vem a necessidade de qualificação, que o ano que vem possa ser esse ano aí de mais aquisição de conhecimento para todos nós. Obrigado, Luciana, pela sua partilha. Você trouxe aqui duas palavras que me parecem muito importantes para nos ajudar e perceber a PASCOM, né, como a PASCOM vive e promove o ser humano cristão, que é a maturidade e o empoderamento, né? E nós sabemos o processo de espaço-tempo na igreja, nem sempre ele acontece da mesma forma que a sociedade. E a pandemia trouxe a oportunidade para que a igreja respondesse no mesmo tempo àquela necessidade. Às vezes as coisas demoram um pouco mais a acontecer na igreja. E a PASCOM veio consolidando esse seu caminho, e eu acredito muito que a pandemia ela pôde mostrar realmente, porque muitos tinham uma indefinição quanto à PASCOM. Embora para aqueles que já atuam, que já servem, e aí nós temos uma longa caminhada, uma longa trajetória, história, mas agora veio esse reconhecimento. Inclusive por parte da Conferência dos Bispos, né, a nossa CNBB, quando, no mês de maio, em uma análise de conjuntura, houve um reconhecimento desse trabalho, dos 10 pontos elencados do trabalho da pandemia, o trabalho da PASCOM apareceu como ponto número 1 dessa análise de conjuntura. E isso realmente veio somar para a nossa ação pastoral, mostrar a grandeza, a beleza e a necessidade da comunicação. Então, obrigado por você ter trazido esses elementos aí que são significativos, tenho certeza também, pelo que a gente acompanha, do trabalho da Diocese de Três Lagoas e também no Regional Oeste 1. E agora nós vamos para uma realidade, né, que é bastante peculiar, característica, que é uma região de metrópole, né? Nós passamos aqui lá da região Amazônia, da região amazônica, fomos lá do Regional Norte 2, lá do Pará, para o Oeste 1, Mato Grosso do Sul, e agora nós vamos para São Paulo, né? A Diocese de São Miguel Paulista, que está aí nesse grande mar de pessoas, mas também de concreto, essa realidade bastante complexa
que é do nosso estado de São Paulo. Então, vamos acolher a partilha do padre Tiago Cosmo, da sua realidade da Pastoral da Comunicação na Diocese de São Miguel Paulista. Obrigado, Marcos. De fato, o trabalho da PASCOM aqui na Diocese de São Miguel Paulista é bastante desafiador. A Diocese em si ainda é bastante jovem, ela foi criada em 1989, completou 30 anos no mês passado. É uma das menores dioceses do Brasil, contém apenas 198 quilômetros quadrados, mas, ao mesmo tempo, é um dos lugares com maior densidade demográfica. Atualmente, aqui na Diocese, tem cerca de 3 milhões de habitantes, né? Tanto é que a Diocese está subdividida em 3 regiões episcopais diferentes, e depois essas regiões também se subdividem em 14 setores pastorais. Então, o trabalho da PASCOM aqui é bastante exigente. Enquanto diocese, a PASCOM existe há aproximadamente 1 ano, quando eu fui nomeado coordenador diocesano, no mês de setembro do ano passado. Naturalmente que já haviam trabalhos isolados em muitas das paróquias, que ao todo são 104, mais 5 áreas pastorais, já haviam trabalhos isolados, e o nosso grande trabalho tem sido no sentido de criar uma unidade, né? De criar uma comunhão a partir de tantas iniciativas bonitas que já existem. No que diz respeito à questão, como a PASCOM vive e promove o ser humano cristão, eu gosto de dizer e costumo dizer que perguntas que se iniciam com como, elas são sempre muito desafiadoras, porque a gente precisa levar em consideração cada realidade local, o público com quem nós estamos dialogando, ou seja, a cultura local. E esse é o papel primordial da PASCOM, estabelecer esse diálogo entre fé e cultura. E se desde o Concílio Vaticano II na Igreja nós estamos falando em inculturação, portanto, a PASCOM acaba sendo mais do que necessária, no sentido de que ela é essa mediadora entre a Igreja e a sociedade. E, sob esse ponto de vista, tenho insistido bastante nessa ideia com os agentes da Pastoral da Comunicação aqui na nossa Diocese. A PASCOM promove o ser humano na medida em que ela é responsável por formar consciências. E, na medida que assim o faz, ela também vai se tornando responsável por fazer a todos mais humanos. E para nós, se o ser humano por excelência é Jesus, e como disse também o concílio, só no mistério de Jesus é que a gente esclarece verdadeiramente o mistério do homem, cabe, portanto, a PASCOM esse grande desafio, como diz a canção, gerar e formar o Cristo em nós. Talvez esta seja a principal missão da PASCOM. Então, em grande escala, eu diria que a PASCOM promove o ser humano na medida justamente que ela nos ensina a ser, de fato, mais humanos, na medida em que ela deve nos elevar à estatura de Cristo. E este é um trabalho de formiguinha, né? Eu tenho experimentado bastante isso aqui na nossa diocese. 3 milhões de habitantes, não é fácil lidar com tanta gente e num pedaço de chão tão pequeno, né, se pensar em termos de proporção. Mas, como disse o Papa Francisco, é uma frase que eu costumo levar para a vida, se no decorrer da vida eu ajudar uma pessoa a viver melhor, a minha vida já está justificada. Então, eu tenho dito isso aos agentes da PASCOM. Se a gente conseguir somar, acrescentando mais um, já valeu a pena. E acho que foi muito providente o fato de você começar essa partilha citando esse trecho do diretório, porque essa é uma realidade também que eu tenho insistido muito aqui com os membros da Pastoral da Comunicação aqui nas nossas paróquias, né? Que a PASCOM não deve se reduzir apenas aos meios. Hoje em dia a gente percebe que existem até já empresas especializadas em querer ajudar a igreja nesse sentido, o que é uma coisa ambígua, porque, embora a iniciativa seja boa, isso também demonstra que, de alguma forma, a gente também ainda está bastante amador. E, nesse sentido, a necessidade da formação é muito importante para nós, né? Por isso, se eu posso dizer uma palavra de incentivo, eu incentivaria todos a participarem de encontros como esse, de congressos, de seminários. Afinal de contas, ninguém pode oferecer aquilo que não tem. E para que a gente possa formar as consciências de fato e fazer os irmãos mais humanos, a gente precisa também formar-se, né? Transformando de um a um, a gente é capaz também de transformar o mundo. Aqui na nossa diocese, a gente está organizando agora para o mês de novembro a primeira jornada de comunicação diocesana. Serão 3 noites de formação, que numa das noites abordará sim a questão da técnica, porque afinal de contas ela é importante, mas com o principal objetivo de formar consciências. Esse
essa vai ser a nossa principal meta. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer o convite aqui a todos para que acompanhem as redes sociais da nossa diocese, Facebook e Instagram, que logo mais será divulgada essa jornada e também como será o processo de inscrição. E algo que nos encheu de esperança também foi o fato de que nós estamos em construção no 7º Plano Diocesano de Pastoral aqui da Diocese. Inclusive, a Assembleia era para ter sido no mês de abril, mas em virtude da pandemia ela foi adiada, e a comunicação apareceu como uma das prioridades, né? Então, dentre as 10 prioridades apontadas, nós vamos escolher 3 que serão diocesanas, e nós estamos torcendo para que a comunicação de fato entre. Mas o fato dela ter aparecido entre as 10 já foi uma novidade bastante grande, e imagino que seja talvez também um pouco reflexo do trabalho que nós estamos tentando realizar com algumas das nossas paróquias. Nossa missão é bastante exigente, mas talvez a gente, como PASCOM, seja o principal responsável por dar uma resposta a essa sociedade que tanto precisa de nós. Que Deus assim possa sempre nos ajudar. Amém. Obrigado, Padre Tiago. Realmente é um desafio trabalhar e promover o ser humano num ambiente com tanta gente, né? Porque 3 milhões de habitantes, como fazer com que a pessoa humana se sobressaia diante do todo, né? Então, você trouxe um elemento importante para nós, que é a pastoral como criadora de unidade. O objetivo da PASCOM de criar unidade e promover esse diálogo importante e necessário da fé e cultura, né? Trabalhar a cultura local. Veja, nós passamos até agora por 3 realidades diferentes, culturalmente diferentes, populacionalmente diferentes. Daqui a pouco nós vamos para uma 4ª realidade também, com uma outra característica bastante peculiar, e isso mostra o desafio do Ser PASCOM de não ser apenas uma pastoral reprodutora, mas uma pastoral que toca o chão da realidade para que ela possa, de fato, comunicar. E aquilo que está na sua essência, que é o de ser uma pastoral transversal, uma pastoral a serviço das outras, que não tem razão e fim em si próprio, mas que colabora com o todo, né? Então, nós ouvimos aí a Vânia trazendo elementos da ação sociotransformadora, a Luciana da maturidade, você agora também traz da unidade, e tanto na fala da Vânia quanto na sua aparecem a pertinência da PASCOM nos planos de pastoral, né? E aí é uma necessidade que nós, agentes, precisamos de ter, e um cuidado grande de olhar para todo esse universo pastoral que tem em cada paróquia, que tem em cada diocese, né? Visto estas realidades tão distintas, mas para que a gente possa se apropriar dessa realidade, dessa necessidade, aí atender a esses apelos, né, do tempo. Agora vamos então lá para o Rio Grande do Sul, vamos lá para a Diocese de Cruz Alta, para ouvir a partilha da Grace Posato. Então, Marcos, desde que iniciou o processo de distanciamento social, em função da pandemia, para que a gente pudesse dar andamento às nossas atividades, foi preciso, né, nos reinventarmos, que eu acho que é a palavra do momento, né, nos adaptar às novas situações, assumir o nosso lugar no ambiente digital, e tudo com muita criatividade, né? E certamente, neste processo, foi preciso contar com o trabalho da nossa Pastoral da Comunicação, a nossa PASCOM. E certamente foi um momento de grande visibilidade para a PASCOM, mesmo que esse despertar tenha sido pelas habilidades tecnológicas, né? Embora a gente saiba e sempre busque enfatizar que esse é apenas um dos eixos da nossa PASCOM. Aqui, com os nossos agentes da PASCOM, a gente sempre busca enfatizar que a PASCOM ela tem como missão a evangelização, né? E dentro deste contexto, ela tem por missão levar a igreja até as comunidades e a comunidade até a igreja. E que é preciso ter consciência de que esse levar a igreja até a comunidade, ela vai além do fazer uma transmissão de uma missa, né? E a gente sabe que isso é importante, principalmente neste período que nós estamos vivendo, mas que não é apenas isso, né? E que o objetivo é fazer com que a palavra de Deus, com que os ensinamentos de Jesus Cristo cheguem até as pessoas, seja através da missa,
através de uma mensagem reflexiva ou através de testemunho de vida de pessoas da própria comunidade, né, fazendo com que essas pessoas possam se enxergar como modelos, como parte, né, da sua igreja. E a gente vê que um dos papéis fundamentais da PASCOM é o saber ouvir, é estar inserido na comunidade, sendo um elo entre a comunidade e a igreja, e que a missão da PASCOM é ter esse olhar para as ações da igreja, assim como estar atento, né, a estas boas histórias que vêm das pessoas, da comunidade. E existem muitas histórias de fé, muitos testemunhos que precisam e que merecem ser contados, histórias que inspiram. E a PASCOM tem sido um meio para isso, né? E foi o que nós fizemos em nossa diocese, com a nossa PASCOM. Desde que o nosso Papa Francisco, sabiamente, como todos os anos nos faz, ele este ano nos presenteou com uma carta muito especial, né, no Dia das Comunicações, onde ele nos falou sobre a importância da narração, do contar histórias, como a gente citou anteriormente. E este tema, ele nos fez parar e refletir sobre o que nós estávamos contando, né? E nos fez recordar sobre essa importância do testemunho, do inspirar através das boas histórias que vêm de todos os cantos. Então, em nossa diocese, aqui na Diocese de Cruz Alta, através da PASCOM neste ano, nós fomos em busca dessas histórias e nos surpreendemos com tantos belos testemunhos que ouvimos, né? Esses testemunhos foram divulgados em nosso programa semanal, em forma de vídeo, um programa que é feito pela nossa PASCOM, né, diocesana. Em um primeiro momento, nós ouvimos pessoas que se dedicam a ajudar outras pessoas, inclusive com a questão da pandemia, a gente percebeu que essa disposição para ajudar o próximo, ela foi potencializada, né? Isso a gente percebeu através desses testemunhos, e também, recentemente, com a nossa romaria ao Santuário de Fátima, impossibilitado, né, de acontecer de forma normal, digamos assim, foi apenas online, nós buscamos depoimentos de devoção à Nossa Senhora de Fátima, que foram exibidos nas noites da novena, né? E, mais uma vez, nós nos surpreendemos com cada uma dessas histórias, e foi uma ação muito bem aceita aqui em nossa diocese. E para os próximos meses, nós pensamos em fazer uma ação semelhante, porém no nosso regional, né, de uma forma mais ampla, mais abrangente, abrangendo pessoas daí de todas as dioceses do nosso Regional Sul 3. Então, diante de tudo isso, acredito que a PASCOM, ela vive e promove o ser humano através do testemunho de pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, que fazem o bem, sem esperar nada em troca, né? E que, através destas ações, muitas vezes pequenas, né, elas conseguem fazer grandes feitos. E quando o ser humano traz para as notícias, para as reflexões, elementos positivos da sua vida, das suas ações, certamente eles criam novos caminhos, novas possibilidades, né? Não é bom ficarmos repetindo muitas vezes pontos negativos, embora eles existam. A gente procura sempre enfatizar isso. E que quando nós narramos belas histórias, nós, a PASCOM, nós ajudamos a construir o ser humano e a construir, sobretudo, o cristão de hoje. E muitas vezes nós não nos prendemos para ler um texto longo, mas com certeza a gente fica atento quando se trata de uma história, né? Principalmente ouvir histórias que nos ajudam a crescer como pessoas. Então, acredito que a PASCOM, ela constrói essa história contando histórias, e dessa forma a PASCOM vive e promove o ser humano. Obrigado, Grace. Muito obrigado por trazer esses elementos significativos aí, a partilha da PASCOM de Cruz Alta, principalmente nessa dimensão característica da escuta tão necessária, né? A PASCOM, para contar histórias, ela precisa de escutar. O ser humano necessita da escuta, né? E às vezes a gente pensa que a comunicação é somente o falar. E aí, quando estamos diante dessa realidade do contar histórias, pensamos na escuta, escutar o outro
e a disposição para ajudar o outro. É a frase que mais me marca aqui da sua partilha. A Pascom, enquanto preocupação com o ser humano, essa disposição para ajudar o próximo, né? Então, eu vou aqui já fazendo a conclusão da nossa mesa, uma mesa tão rica, não é, irmã Helena? Que bonita partilha dos nossos... Mas eu acho que antes de você concluir, você poderia falar brevemente também da sua experiência na Pascom Brasil, que também é uma experiência nova, nós temos alguns minutos ainda, e depois a gente vai fazendo o fechamento, de fato, uma riqueza imensa neste pequeno mosaico, né? É verdade, foi um mosaico muito bonito e foi de uma escolha muito feliz essa composição e que retrata bem aquilo que a Pascom Brasil tem buscado oferecer, que é de congregar e articular essas forças vivas neste chão tão grande que é o nosso Brasil. E pensar que, especialmente desde que a pandemia começou, quando foi sentida ainda mais essa necessidade de comunicar, as formações que nós tivemos, a irmã Helena, inclusive, participou da nossa primeira semana de formação dentro do período da pandemia, falando sobre a espiritualidade do comunicador, e depois as iniciativas que nós tivemos, e pontualmente e individualmente, as ajudas que nós pudemos prestar. Quantos agentes, quantas pessoas que mandavam mensagem, olha, a gente precisa de ajudar, a gente precisa de chegar até a casa das pessoas, mas nós não sabemos como fazer. E aí foi aquele processo bonito de construção, mesmo diante dessa realidade. E hoje a Pascom Brasil, para nós, é um motivo de grande alegria termos uma articulação basicamente em todo o país. Dos 18 regionais da CNBB, nós temos coordenação articulada em 16 regionais. Recentemente, no mês de setembro, tivemos um encontro com coordenadores e assessores diocesanos, e quase 200 participantes também, de norte a sul do nosso Brasil, mostrando, então, a grandeza desse trabalho, que creio, em 4 pontos, pegando uma fala de cada um e que expressa bem aquilo que é a Pascom, de colaborar, de agir na ação sociotransformadora, de criar maturidade, criar unidade e ter a disposição para ajudar o próximo. Creio que são 4 legados que nos ajudam a perceber como a Pascom vive e promove o ser humano cristão. Muito linda, de fato, essa partilha. Quero agradecer a cada um de vocês, Padre Tiago, Grace, Vânia, Luciana, Marcos Túlios, que coordenou tão bem. Eu, como a minha vida é muito dedicada à comunicação, eu vibro. Acho que todos nós vibramos de alegria de perceber essa vida e essa, de fato, quando esse envolvimento, sobretudo de fé e cultura, né? E Alberione diz que a missão da comunicação é formar uma nova mentalidade na sociedade, mentalidade cristã que gere sentimentos cristãos e vida cristã. Então, eu acho que dentro dessa partilha, enquanto nós trabalhamos, promovemos o ser humano, empoderamos, formamos consciência, escutamos. A Grace me fez lembrar, no meu tempo de jornalismo, Muniz Sodré dizia, né, o povo quer se ver na TV. Mas, assim, não é uma coisa banal. As pessoas, é uma forma de interação, de trazê-las para dentro. Se a Pascom leva a comunicação para fora, para a sociedade, ela também traz as pessoas para dentro, e em que as pessoas dizem, eu sou parte, eu me sinto parte, eu me sinto considerada pela comunidade, sabe? Nós não desligamos, nós não somos seres espirituais apenas, nós somos gente, né? Gente com sentimentos e nas diversas realidades, então, de fato, nos faz vibrar, e como eu acho que o padre Tiago dizia, gerar e formar Cristo em nós, né? É tão profundo isso, a Pascom que faz
que não se anuncia a si mesmo. Todos nós estamos aqui porque somos amados por Deus, chamados e enviados. Então, nós estamos em nome, cada um de vocês representa tanta gente, como eu também, por vocação. E essa inserção, que eu acho que é um crescimento grande, a inserção da pastoral, da comunicação nos planos de pastoral. Isso foi pedido no Etatis 9 de 1992, né? Um documento da igreja que pede muito isso. E, graças a Deus, tudo tem, a PASCOM está tendo cada vez mais o seu espaço, está amadurecendo. Então, gente, um grande obrigado de coração a vocês que participaram, que enriqueceram este congresso, e que Deus abençoe cada uma das dioceses, a Pastoral da Comunicação do Brasil, as famílias. Muitíssimo obrigada. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir. Quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz